Olá, sejam muito bem-vindos e hoje nós iniciaremos um estudo panorâmico no livro de Atos. Faremos comentários mais breves no texto, não tem intenção de ser algo exegético verso a verso, para nós realmente entendermos esse contexto histórico, que é o livro de Atos, vamos dizer assim, o pano de fundo do Novo Testamento. Extremamente importante para nós entendermos as cartas e os outros livros que estão no Novo Testamento. Então o livro de Atos ele é escrito por Lucas em uma sequência do Evangelho de Lucas e ele escreve direcionado a Teófilo. Apesar de Theon, filhos, essa junção aí seja aquele que ama a Deus, é entendimento consolidado de que ele escreve para uma pessoa e com possíveis intenções de serem lidas em igrejas e em outras regiões. Tá certo? Como que Lucas ele estrutura essa carta dele? Lucas ele tem a intenção de mostrar a fundação da igreja e o crescimento da igreja. Então, as ações começam em Jerusalém e elas vão se expandindo na carta para outras regiões e depois elas basicamente, nós vemos na carta só realmente as missões paulinas e as coisas que acontecem de forma periférica longe de Jerusalém. Há quem diga que Lucas escreve para fazer uma apologia ao ministério de Paulo, fazer uma defesa do apostolado de Paulo, que era muito questionado. Nós vimos isso em Gálatas, nós vimos isso também no livro de 2 Coríntios. Então, existia uma tensão em relação ao apostolado de Paulo, ao chamado de Paulo, a esse comissionamento direto que Paulo teve por meio de Jesus. Lucas, tanto no 9 quanto no capítulo 26, na defesa de Paulo a Agripa, ele traz alguns pormenores que dá a entender realmente um valor apologético, de que estaria especificando os detalhes desse encontro. Paulo lá no capítulo 26, ele vai descrever como foi esse chamado. Então, não acredito, e acho que boa parte de quem estuda não acredita que esse é o objetivo de Lucas, mas Lucas não é nenhum absurdo pensar que ele tinha isso também em mente ao escrever esses trechos, porque claramente ele trata com detalhes esses momentos, mas o que aparenta realmente é que ele escreve para contar a história do início da igreja. Então é isso que nós vamos ver. Então vamos fazer um panorama do panorama. Quer dizer, o que nós temos aqui no capítulo 1? Um prólogo, ele se dirigindo a Teófilo, dizendo mais ou menos o contexto da carta, a ascensão de Jesus, inicialmente uma conversa sobre o reino, e depois Jesus dizendo que eles seriam comissionados, receberiam o Espírito Santo, os comissionando, e depois ele ascende aos céus. Os discípulos voltam para Jerusalém, perseveram em oração após a ascensão de Jesus e depois eles montam uma assembleia para discutir, para escolher o substituto de Judas. Tá certo? Então nós vamos ler do 1 ao 5, vamos fazendo alguns comentários breves aqui nessa sequência de eventos. Atos capítulo 1, do verso 1 ao 5 inicialmente. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vou colocar aqui, eu acho que eu não coloquei na tela, tá aí. Eu estou usando a versão ARA. Então, nós temos o prólogo, Lucas contextualizando mais ou menos esse início de carta. A carta começa depois de 40 dias da ressurreição. Jesus passa um tempo com os apóstolos, eles têm tempo para amadurecer na mente o fato que Jesus havia ressuscitado, recebendo ali também as últimas orientações, e agora ele começa mesmo na carta. Vamos ler do 6 ao 8 inicialmente. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu cresci ouvindo que esse verso 6 e essa pergunta dos presentes era uma pergunta meio fora de lugar, como se fosse uma má compreensão ou uma não compreensão do ensino de Jesus. Na verdade, essa pergunta ela era mais do que legítima. Existia para o judeu naquela época uma concepção clara sobre o reino de Deus. Se nós formos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver várias passagens que falam sobre o reino de Deus. 2 Samuel 7, do 12 ao 16, Davi, querendo construir um templo para Deus, ele recebe então a resposta de Natã, Deus falando por meio de Natã, que na verdade Deus estabeleceria uma casa para Davi através do seu descendente, uma casa, vamos dizer assim, permanente. Nós temos também Isaías 9, Daniel 2:44, dentro da visão de Nabucodonosor. Depois Daniel vai dizer, olha, interpretando o sonho, que seria estabelecido um reino inabalável. Então existia uma concepção de reino, um reino que tinha características celestiais e características terrenas. Jesus mesmo, no seu próprio ensino, o primeiro sermão de Jesus, lá em Mateus 3, Jesus vai dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, quando Jesus ele vem, ele estabelece um reino que tem uma dualidade, um reino que já que foi estabelecido com a sua vida, morte e ressurreição, e o reino que ainda virá, que se completará. Quanto aos tempos, Jesus vai dizer, olha, isso aí concerne ao Pai. Existe muita discussão sobre a restauração de fato do reino de Israel. Então, a concepção do Novo Testamento nós estamos falando apenas do reino de Deus, que é um fato, ou também haverá um reino de Israel? É uma discussão longa. Paulo vai dizer sobre o remanescente lá em Romanos, tem gente que traz esses elementos para discussão. Fato é que nós temos que tomar cuidado com o fascínio que existe sobre Israel. O Novo Testamento é claro. O verdadeiro povo de Deus é quem? Aqueles que creem. A nossa ligação com Abraão é por meio da fé. Quem é descendente de Abraão? Os que creem. Não é por meio de genética. Então existe todo um fascínio dispensacionalista, principalmente começou ali no século XIX com a tradução da Bíblia Scofield, tanto para o Brasil e outras regiões. Então o dispensacionalismo cresceu muito, essa visão de que Jesus virá através de Israel, do povo. Isso não faz sentido. Nós somos o verdadeiro povo de Deus. Israelita, judeu, brasileiro, americano, asiático, aquele que verdadeiramente crê. Então isso precisamos dar uma delimitada nisso, porque existe essa visão equivocada sobre Israel e sobre a importância de Israel ainda para o cristianismo, tá certo? Então ele vai falar, Jesus, existem pessoas que acham que a pergunta é fora de lugar, bons estudiosos, John Stott, por exemplo, mas não tem nada no texto que apresenta que Jesus se incomodou com a pergunta, mas simplesmente disse que questões que envolvem o reino eram concernentes ao Pai, questões de data eram concernentes ao Pai. E ele continua comissionando, ele vai dizer, olha, no 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, quando as coisas vão se completar, Jesus vai estar dizendo, em gerais, paráfrase, permita-me, quando essas coisas vão se completar, nós não sabemos, mas vocês cumpram o comissionamento de vocês. E aqui ele fala que as pessoas receberiam poder. E, novamente, toda vez que essa palavra poder aparece, nós temos que tomar cuidado. Algumas pessoas se empolgam muito, mas tem um contexto aqui. Ele está tratando aqui um poder de quê? De serem minhas testemunhas, o poder de testemunhar a verdade. O cristão tem que ter, de fato, ele tem que ser objeto da graça de Deus. O cristão ele não pode ser um reprodutor de jargões, reprodutor de discursos, ele não pode dizer o que ele ouviu de alguém. Ele tem que ser objeto, ele tem que ver com os seus próprios olhos, quer dizer, ele tem que ter os seus olhos abertos por Deus, ser chamado e de fato crer. Testemunho no aspecto legal é uma experiência pessoal que alguém tem a partir de um fato. E o cristão tem que ser isso. O cristão tem que pregar a ressurreição
como se ele estivesse lá, porque esse é o efeito da fé em nós, esse é o efeito da convicção que nós temos. Dostoiévski tinha uma frase muito interessante, escrevendo uma carta para uma amiga. Ele ficou preso muitos anos na prisão e ele disse que Deus foi muito presente ali naquele momento. Mas ele escrevendo a uma amiga que estava lidando com luto, ele vai dizer o seguinte: olha, ainda que me provassem que a verdade não está em Cristo, e essa verdade exclui Cristo, ainda assim eu ficaria com Cristo a verdade. Claro que o evangelho não é esse extremo, mas é esse nível de convicção que ele tinha. Vamos para o 9? E agora tem a ascensão. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Essa passagem aqui provavelmente é uma das mais menosprezadas do Novo Testamento. A ascensão de Jesus é uma obra de Jesus. Então ele vem, é um rei que vem, desce ao trono, ele redime o seu povo e depois ele ascende aos céus. Então nós não estamos vendo aqui a ascensão de um homem aos céus, mas uma ascensão de um rei. Apocalipse, ele vê esse fato, ele vê o ministério de Jesus, vê esse momento de uma forma cósmica. Isso é muito interessante no texto bíblico, que a mesma coisa é dita de forma diferente e muitas vezes de uma forma poética. Mas quando se nós formos lá em Apocalipse 4, não vou abrir o texto, porque eu vou falar de uma forma mais rápida, nós temos ali uma adoração a Deus. Aquele está sentado no trono, nós temos os anciões, 12, 24, 12 representando os apóstolos, 12 representando as 12 tribos, os 4 seres viventes representam a criação, e todos eles adorando, santo, santo, santo é o Senhor. E no capítulo 5, um problema é apresentado. Aquele que está sentado no trono está com um pergaminho na sua mão direita. Um pergaminho, a mão de autoridade, e um pergaminho com 7 selos, que dava a entender, para o ouvinte do século I, que se tratava de um testamento, que era um documento nobre, poucas pessoas tinham a possibilidade de ter um testamento. Mas é um testamento para a humanidade, a resolução do problema para a humanidade. E João, na sua visão, ele não encontra ninguém no céu, nem na terra, que pudesse abrir aquele pergaminho, que pudesse abrir os selos. Então o ancião diz para ele: não chores, pois o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. E João ele vai procurar esse leão e ele encontra entre os 24 anciões, sentado no trono, um cordeiro como se tivesse sido imolado. Essa é a imagem de Cristo no Novo Testamento. Um rei que para reinar precisou vir como um cordeiro. Para que pudesse ter coroa, era necessário que pudesse ter cruz, era necessário que nós fôssemos redimidos, porque para isso ele foi designado, para redimir o seu povo. Então esse é um momento importante que nós precisamos entender, porque ele diz muito sobre Jesus. Ele não é um homem, ele é um rei que está reinando no seu trono. Passado esse fato, nós temos também a questão dos varões, os varões aqui dizendo: olha, do jeito que ele veio, ele voltará, serve aí como nota de consolo para nós, em dias difíceis, em dias duros, que aquele que veio, viveu, morreu e ressuscitou, um dia voltará e ele está reinando. Então, os discípulos voltam a Jerusalém, vamos ler o 12 até o 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Uma coisa interessante aqui, como Lucas ele gosta de mencionar e de ponderar o fato de que as mulheres participaram da história da redenção. Nós vimos isso no seu texto, inclusive o primeiro capítulo é uma perspectiva de Maria, mas ele gosta de incluir as mulheres ali, e
não só incluir, mas mostrar que elas participaram, algo em comum, inclusive, na escrita daquela época. E para nós aqui, do ponto de vista histórico, aqui, eles voltam para Jerusalém e perseveram em oração, algo extremamente válido, algo que nós estamos, acho que alguma medida pela dinâmica da vida, nós estamos perdendo isso como igreja. Então, após o comissionamento, após a ascensão, eles oram porque algo havia de acontecer. E eles oram, e que vai dizer, unânimes em oração. Todos eles no mesmo propósito. Igreja tem que estar junto no mesmo propósito. E o propósito não pode ser político, não pode ser financeiro, tem que ser tem que ser para a glória de Deus. Unânimes em quê? Em pregar o evangelho. Unânimes em fazer o reino crescer. Então, após isso, eles montam uma assembleia. Então, vamos ler do 15 ao 25, e a gente faz alguns breves comentários. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Alcedama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome o outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Tá certo. Algumas questões sobre essa passagem, sobre essa assembleia. Primeiro, era legítima a escolha de Matias? É uma pergunta provavelmente mais frequente. Não existe nada no texto que diga, que veja esse momento como algo negativo. Pedro, ele queria manter, vamos dizer assim, manter uma estrutura que Jesus havia instituído. Então a preocupação dele era essa. Então estava tentando criar algo, nada de novo. E para fazer isso ele usa a racionalidade. Ele, em assembleia, nós não sabemos se eram 120 presentes que acordaram, que votaram, se foi só os apóstolos, nós não temos essa informação, mas ele junta em assembleia, aparentemente todo mundo ali concorda, obviamente o texto está dizendo que houve concordância, mas ele faz isso de maneira bem racional. Então ele escolhe pessoas, 2 pessoas primeiramente, que acompanharam desde o início, desde o batismo de Jesus até a sua ascensão. Então foi uma escolha bem racional. E ele lança a sorte. E aí tem essa outra questão. É legítimo lançar a sorte? Tem gente que vai dizer que, na verdade, não lançou a sorte, que ele foi uma escolha, mas é provavelmente que tenha sido lançar a sorte mesmo. Por que eles faziam isso? Existia dentro da concepção judaica que tudo estava sob o controle de Deus. Então nós vemos até eles orando aqui antes de tomar essa decisão. De que independente do que as coisas acontecerem, a mão de Deus estava ali. Então, eles lançavam a sorte, certo de que a escolha ali seria uma escolha justa, seria uma escolha que teria o aval de Deus. Como que eles lançavam a sorte? Tem alguns relatos, né, sobre esse tipo de coisa. Uma que eles colocavam os nomes e lançavam, escreviam os nomes numa pedra e lançavam, aquele que caía virada para cima era escolhido. E outro que eles faziam marcas na pedra, um X, 2X, né, em 2 pedras, e eles lançavam para cima. Se caísse uma para baixo, outra para cima, lançava de novo. Se caísse as 2 para baixo, significava não. Se caísse as 2 para cima, significava sim. Enfim, nós não temos o
o modus operandi aqui dessa escolha, mas a escolha, sim, entendimento majoritário, é claro que foi legítimo, porque o texto bíblico não diz o contrário, tá certo? E aqueles que o que substituiu, ele de fato acompanhou o ministério de Jesus. Tem aqui algo que a gente pode aprender, que é o fato de que os apóstolos, eles são extremamente racionais nas suas escolhas. Eles não esperavam as coisas caírem do céu. Nós vamos ver Paulo também, por mais que existia uma orientação, às vezes de maneira extraordinária, um sonho, alguma coisa para eles, de maneira geral, eles tomavam o processo decisório deles, era baseado na racionalidade e na maturidade que eles tinham em relação ao texto bíblico. Então essa concepção que se cria de eu tenho que esperar as coisas caírem do céu, eu tenho que esperar uma mensagem do além, ela não é bíblica. Os próprios apóstolos que tinham credenciais apostólicas tomavam suas decisões com maturidade, em oração, em fé, obviamente, mas de maneira racional. Então é uma forma, nós só vemos aqui uma forma que eles agiam, que era de uma forma bem lógica. Então tá certo, esse é o capítulo 1, esse é o panorama, os primeiros eventos. Após Jesus ressuscitar, 40 dias depois eles se juntam, Jesus os comissiona, ascende aos céus, os discípulos voltam e eles substituem Judas por Matias, tá certo? E aí o próximo evento é o Pentecostes. Ficamos aqui por hoje, até o próximo encontro, fiquem com Deus e até a próxima.